As redes sociais e o telejornalismo. Duas forças poderosas em nossa sociedade hiperconectada. Mas como esses dois mundos se interconectam? E como os telejornais vão sobreviver diante da oferta ampla e instantânea de informações na internet? Vamos explorar essa interseção entre as redes sociais e o telejornalismo, investigando suas implicações e desafios. Não faz muito tempo, as pessoas tinham um horário marcado para estar em frente à televisão, aguardando para assistir às principais notícias do dia. Era um evento especial para quem queria estar atualizado, e havia um campeão de audiência à época, o Jornal Nacional. A disputa pela audiência entre as emissoras era uma batalha acirrada. Quem apresentasse aquela reportagem exclusiva primeiro ganhava a atenção dos telespectadores. Globo, Band, SBT, Record, TV Cultura. A competição por audiência entre essas emissoras era quase uma obsessão, pois estava diretamente relacionada ao faturamento. Por isso que Globo, SBT, Record, Band, Cultura sempre brigam muito pelo quinhão publicitário. Eles vão até o mercado e dizem, olha, aqui você vai ter mais eficiência publicitária, você vai ter mais retorno, porque eu tenho uma quantidade maior de espectadores. E os números eram impressionantes, se comparados aos dias atuais. A Globo possuía a maior fatia do mercado segundo o Ibope, instituto de pesquisa que era o canal oficial para agências de publicidade, anunciantes e para os governos. A audiência era também sinônimo de mais anunciantes. No entanto, as redes sociais surgiram e conquistaram a mente e o coração do público. Começaram com conteúdo trivial, como conversas entre amigos e fotos do cotidiano, mas logo se tornaram a principal fonte de informação. Em 2022, um estudo do Instituto Reuters revelou que 62% dos brasileiros acessavam notícias através das redes sociais, enquanto apenas 29% assistiam aos telejornais tradicionais. Mas o que mudou? Por que o consumo de informação migrou para as redes sociais? As pessoas consomem as informações pelas redes sociais pela praticidade, pela forma rápida em que a informação é dada. Normalmente você não coloca nas redes sociais toda a informação, você faz um breve resumo, e é isso que as pessoas querem, porque elas têm pressa, elas querem consumir algo muito rapidamente. Se interessar, depois de ler na rede social, aí sim ela vai para o portal para ler a notícia completa. Em pouco mais de 2 décadas, a audiência dos telejornais despencou. Emissoras que costumavam ter 20%, 30%, 40% de audiência em seus principais noticiários viram esses números encolherem para um dígito. Como resultado, o mercado de empregos para jornalistas sofreu um abalo. A falta de telespectadores e anunciantes forçou as emissoras de TV a repensarem seus custos, a estrutura das redações e o formato dos telejornais. A televisão do passado, por exemplo, chegou-se ao luxo de você gravar uma novela por 20 capítulos e o responsável chegar e falar: assisti, não gostei, vamos começar tudo de novo. Hoje não é mais possível. Então hoje, para você botar um produto no ar, ele tem que ser milimetricamente calculado. E você só coloca qualquer coisa no ar hoje na certeza de que você vai ter primeiro o retorno comercial. O que fazer para manter a relevância e a atenção do público? Algumas empresas tentaram se adaptar a essa nova realidade, como a TV Cultura, emissora pública do estado de São Paulo. O Jornal da Cultura adotou um formato inovador, conectado com as mídias sociais e uma abordagem analítica para competir com as redes sociais. Vamos ler então no telão algumas mensagens enviadas pelos nossos telespectadores, pelo Twitter, #Jornal da Cultura. Sentimos que faltava análise, sobretudo nas questões que mexem com o dia a dia do cidadão. Canais que têm comentário costumam seguir na mesma linha, não há o contraditório e há, sem dúvida, o alinhamento com o pensamento da emissora. O Jornal da Cultura buscou se diferenciar disso, proporcionando liberdade de opinião. Era preciso debater determinadas questões, colocar pontos de vista antagônicos para que o público em casa formasse a sua própria opinião. A emissora conquistou relevância no mercado
e chegou a se aproximar das audiências de gigantes como SBT e Band. O telejornal se tornou notícia por suas inovações, incluindo inclusive uma plateia no estúdio às quartas-feiras, que debatia as notícias com especialistas e apresentador. Uma pergunta da plateia, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe, José Álvaro Moisés. A pergunta é o seguinte: como que qual o plano que o Brasil precisa adotar para ele se levantar desse rombo da Lava Jato? Por ser um jornal de opinião, as pessoas na produção do Jornal da Cultura recebiam muitos e-mails, telefonemas de telespectadores questionando o que havia sido dito, se sentindo contrariado ou, ao mesmo tempo, apoiando aquelas questões levantadas no telejornal. E isso nos deu a ideia de fazer o seguinte: vamos trazer essas pessoas para dentro do telejornal para que elas também possam fazer perguntas e questionar os comentários. E aí a gente levou à frente esse projeto, né? E conseguimos fazer por um bom tempo o Jornal da Cultura com plateia. Foi bastante interessante, a mídia também gostou muito, foi muito comentado. Depois que nós fizemos, algumas outras emissoras concorrentes, emissoras privadas concorrentes, também falaram em levar a plateia para os estúdios, mas assim, ninguém tiraria mais o pioneirismo dessa empreitada. Atualmente, não apenas o Jornal da Cultura busca interagir com o público das mídias sociais. Grandes redes como Globo, SBT, Record, Band, Jovem Pan, CNN Brasil, entre outras, procuram envolver os internautas compartilhando e produzindo conteúdo gerado por eles. No entanto, nem toda a informação viralizada no mundo virtual é informação jornalística, ética e confiável. Muitas vezes as pessoas são expostas apenas a informações que confirmam suas crenças, agravando a polarização. Nós precisamos dialogar, não há diálogo, entendendo que o diálogo é a concordância e não é. Eu vou para o diálogo, me exponho a essa grande potência que é o diálogo, mas eu preciso entender que ele é um campo de tensão, que vai haver uma série de divergências para a construção de um determinado entendimento do que está acontecendo. Então aí mais tarde nós passamos a falar de bolha, as pessoas seguem as suas bolhas, e aí passamos a falar dos algoritmos. Por exemplo, no Instagram, são os veículos que eu já consumo, que eu já assino ou que eu sigo. Não vem de veículos, por exemplo, que eu tenho uma visão muito crítica em relação a abordagem ideológica deles ou ao tratamento da mensagem jornalística que eles dão. Então isso é um grande perigo, porque nós passamos a falar sobre nós mesmos. Vilão ou mocinho? Qual é o papel dos telejornais nesse mundo repleto de fake news? As emissoras de TV tradicionais não estariam comprometendo sua credibilidade ao veicular informações que podem ser questionáveis? Pesquisa do Instituto Datafolha, em 2022, revelou que 81% dos brasileiros acreditavam que as redes sociais deveriam eliminar notícias falsas sobre as eleições daquele ano. No próximo vídeo do documentário Redes Sociais versus Telejornalismo, exploraremos o protagonismo dos cidadãos na disseminação de notícias e quais os motivos que impulsionam o consumo de informações nas redes sociais, de acordo com o neuromarketing.